E aí, pessoal do Ponto Dev, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das batalhas mais fascinantes do mundo da tecnologia. Pensa assim, de um lado temos o cérebro que mora no nosso bolso, e do outro, o cérebro que basicamente move a internet inteira. Então se preparem porque hoje é dia de guerra. ARM contra x86. Por muito tempo, esses dois mundos, eles pareciam completamente separados, sabe? Aqui na esquerda, a gente tem o universo ARM. Pensa em smartphones, tablets, smartwatches, o foco aqui sempre foi em eficiência de energia em design compacto. Já na direita, o domínio absoluto do x86. Estamos falando de desktops super potentes, workstations, aqueles data centers gigantescos. Aqui o que importava mesmo era a potência bruta. Eram reinos completamente diferentes. Só que aí, as fronteiras começaram a cair. O que nos leva à grande pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Como é que essas duas filosofias, que nasceram para resolver problemas tão distintos, hoje estão aí, num confronto direto, brigando pelos mesmos mercados? Bom, vamos fundo nisso. Para a gente entender essa guerra de hoje, não tem jeito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos lá para a virada dos anos 70 para os anos 80, que foi quando essas duas filosofias de design de processadores nasceram. E cada uma, claro, com uma visão de mundo totalmente diferente. E o mais legal é ver como tudo começou. Em 78, a Intel lança o 8086, que dá o pontapé inicial para a dinastia x86, focada em poder e, muito importante, em retrocompatibilidade. Só que quase na mesma época, lá no mundo acadêmico, estava surgindo uma ideia bem radical. E se, em vez de mais complexidade, o caminho fosse a simplicidade? Essa ideia, que ganhou o nome de RISC, acabou inspirando uma pequena empresa britânica, a Acorn, a criar lá em 85 um processador totalmente diferente, o ARM. A filosofia do x86 é o que a gente chama de CISC, que significa computador com conjunto complexo de instruções. Para ficar mais fácil, pensa num canivete suíço. Ele tem uma ferramenta para praticamente tudo, né? Você dá um único comando tipo, multiplique esses dois números que estão na memória e ele que se vire para fazer tudo sozinho. É super poderoso e, na época, simplificava muito a vida de quem programava em baixo nível. Já a filosofia do ARM é a RISC, ou computador com conjunto reduzido de instruções. Agora, em vez de um canivete suíço, imagina um kit de ferramentas bem especializadas. Uma chave de fenda, um alicate. Cada instrução faz uma coisinha de cada vez. E uma coisa bem simples, tipo carrega um número da memória ou soma esses dois números. A grande mágica aqui é que cada uma dessas pequenas tarefas é executada de uma forma incrivelmente rápida e eficiente. E essa tabela aqui resume a diferença de uma forma brilhante. O CISC do x86 focava em facilitar a vida do programador com comandos bem complexos que podiam levar vários tic-tacs do relógio do processador para rodar. E claro, isso consumia mais energia. Já o RISC do ARM inverteu a lógica. Vamos facilitar a vida do processador. Com poucas e simples instruções, que geralmente levam só um ciclo de clock para executar, o resultado era um consumo de energia bem menor. E o mais interessante é que essas filosofias de software não ficaram só na teoria, não. Elas acabaram moldando o design físico do hardware, o jeito como as máquinas eram construídas, de maneiras completamente opostas. Vamos ver como isso funcionou no mundo real? O mundo x86, então, virou sinônimo de modularidade. É como um hot rod que você vai montando na garagem, sabe? O PC permite trocar o processador, colocar mais memória RAM, espetar uma placa de vídeo mais parruda. Cada componente é uma peça separada, conectada na placa-mãe. Essa flexibilidade toda sempre foi o grande trunfo dessa arquitetura. Já o ARM foi para o caminho oposto, o da integração total. É o que a gente chama de SoC, ou System on a Chip. Aqui, a analogia é um carro de corrida de Fórmula 1. Tudo é projetado para funcionar junto, da forma mais otimizada e eficiente possível. A CPU, a GPU, a memória, tá tudo ali, no mesmo chip. Você não pode sair trocando as peças, mas o resultado é um sistema incrivelmente compacto e que gasta pouquíssima energia. E foi assim por muito tempo. A regra do jogo era bem clara. Precisava de performance bruta, de flexibilidade para upgrade? Era x86. Precisava de eficiência energética, de um design minúsculo? Era RAM. Cada um no seu quadrado, sabe? Sem grandes conflitos. Mas a gente sabe que a tecnologia, bom, ela não para quieta. E é exatamente aqui que a nossa história fica boa de verdade. Porque aquelas barreiras, elas caíram. Os exércitos invadiram os territórios uns dos outros e a guerra que antes parecia impossível começou pra valer. Olha só o que está rolando agora.
A Apple simplesmente chocou o mundo quando chutou a Intel e seus chips x86 para colocar processadores próprios, os M-Series, baseados em ARM, em toda a linha de Macs. A Microsoft fez o Windows 11 rodar os aplicativos antigos de x86 em máquinas ARM. Lá na nuvem, a Amazon está com tudo nos seus servidores Graviton baseados em ARM. E do outro lado, claro, a Intel e a AMD estão numa corrida maluca para criar processadores x86 que consumam menos energia. É uma guerra total, em todas as frentes. Com essa confusão toda, a gente precisa parar e se perguntar: aquela diferença lá do começo, de cérebro simples contra cérebro complexo, será que ainda é isso que define essa batalha? Pois se preparem, porque é agora que vem a grande reviravolta da nossa história. A vida inteira a gente ouviu que RISC é sinônimo de eficiência e CISC é sinônimo de potência. É quase um mantra. Mas, depois de 40 anos de evolução, será que essa verdade ainda é absoluta? Boom! Essa citação aqui de um estudo da Universidade de Wisconsin-Madison simplesmente vira a mesa. Os pesquisadores foram lá, analisaram a fundo os processadores modernos das duas arquiteturas e a conclusão foi chocante. A diferença de eficiência energética entre RISC e CISC, ela basicamente não existe mais. A sigla, no fim das contas, se tornou irrelevante. Tá, mas como assim? Como isso é possível? Bom, o segredo está aqui. Por baixo dos panos, os processadores x86 modernos já não executam mais aquelas instruções complexas de forma direta. Em vez disso, eles têm uma camada interna de tradução super inteligente que pega cada comando CISC e quebra ele em várias microoperações, que são, no fundo, instruções RISC. É isso mesmo. A Intel e a AMD, na prática, colocaram um motor RISC para trabalhar dentro do seu grande motor CISC. E a grande lição de tudo isso é que aquela antiga guerra de filosofias, ela acabou. Quem venceu foi a engenharia. O que define um processador hoje não é mais a sigla de 3 letras que ele carrega, mas sim as milhares de decisões de design, a microarquitetura, o processo de fabricação. É a inteligência por trás do chip que manda. Certo. Se a diferença fundamental entre o RISC e CISC já foi superada, então o que realmente importa na competição hoje? É exatamente disso que a gente vai falar agora. As verdadeiras frentes de batalha hoje são bem mais complexas. Primeiro, a microarquitetura, que é um molho secreto de cada fabricante. Depois, o modelo de negócio. A ARM não fabrica chips, ela licencia sua tecnologia para a Apple, para a Qualcomm. Já a Intel e a AMD controlam tudo, do design até a fábrica. Terceiro, o design físico. Aquela briga do SoC super integrado contra o PC modular ainda existe e faz toda a diferença. E por último, mas talvez o mais importante, o ecossistema. Todo o universo de software drivers que funciona bem em cada plataforma. E quando a gente achava que a briga já estava boa entre o modelo fechado da Intel e o licenciado da ARM, um novo competidor entra no ringue. E ele tem potencial para virar o jogo completamente. O nome dele é RISC-V. É uma arquitetura baseada em RISC, como a ARM, só que com uma diferença crucial. Ela é totalmente aberta e livre de royalties. Qualquer um pode usar, modificar e construir em cima dela sem pagar um centavo para ninguém. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. A batalha de hoje é essa que a gente viu, entre ARM e x86. Mas com a chegada de uma alternativa totalmente aberta como RISC-V, o campo de batalha da computação está prestes a mudar de novo, e talvez de uma forma ainda mais radical. Então, fica a reflexão. Qual vai ser a próxima grande guerra? Pessoal, muito obrigada pela companhia e até a próxima.